E para falar sobre essa lição e sobre o trimestre, nós temos o privilégio de ter aqui o comentarista da lição desse trimestre, que é o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, ele que também é o presidente da Assembleia de Deus aqui em Curitiba. Paz do Senhor, pastor Wagner. Paz do Senhor, irmão Tadeu, uma alegria voltar a este estúdio, onde por muitos anos mesmo, nós apresentamos o programa Voz Evangélica da Assembleia de Deus em Curitiba. E é sempre uma satisfação retornar aqui nos estúdios dessa emissora. Então, pastor Wagner, antes de nós entrarmos no assunto da lição, nós queríamos pegar do senhor um pouquinho dessa trajetória ministerial, como que foi o desenvolvimento desse ministério tão glorioso que é o ministério do senhor, e que parece-me que começou lá em Arapongas, no estado do Paraná, é isso? Exatamente, aos 17 anos de idade, na cidade de Arapongas, norte do estado do Paraná, cidade dos passarinhos, o Senhor Jesus teve a grande bondade e misericórdia de estender as mãos para aquele jovem que era muito religioso, mas que na encruzilhada da vida ainda tinha muitos questionamentos. E o Senhor Jesus então resolveu me estender a mão e me dar a salvação. Imediatamente, nós, no próximo domingo, já fui convidado para participar da escola bíblica dominical. E eu louvo a Deus porque desde aquele dia nunca mais eu deixei de estar envolvido com a escola bíblica dominical. O tempo passou, nós viemos para Curitiba para um curso na Academia Policial Militar do Guatupê, e chegando em Curitiba começamos a dar os primeiros passos na nossa cooperação do Evangelho. E de lá para cá Deus foi nos preparando. Eu tinha muita necessidade de conhecer mais a palavra de Deus, além da necessidade, um desejo intenso. E Deus me agraciou também com o privilégio de fazer parte da primeira turma do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus no estado do Paraná, o IBADEP, no qual, posteriormente, eu fui um dos seus diretores também. Aquilo me ajudou bastante, mas era um curso introdutório, e logo chegou a Curitiba a possibilidade de abrirmos o núcleo da ETAD. Então o Senhor me deu essa oportunidade também de repetir o curso básico. O primeiro foi de 3 anos, o segundo de 4 anos, e isso começou a despertar em mim maior gosto pelo estudo da Palavra de Deus. Jesus também, na congregação de Prado Velho, em 1975, me batizou com o Espírito Santo, e dali para cá eu comecei a cooperar mais efetivamente na obra de Deus. Já comecei a dirigir congregações há quase 36 anos atrás, quando o pastor Pimentel, de saudosa memória, me designou para dirigir a congregação de Vila Isabel. Eu era um cooperador, mas o Senhor me deu uma oportunidade ímpar naquela época de fazer esse meu primeiro estágio ministerial propriamente dito. Logo em seguida, em 77, o Senhor também me agraciou com a oportunidade de ser um presbítero da igreja, sem ter que necessariamente ter sido um diácono. Começamos a dirigir outras congregações, tive o privilégio também de ser o vice-coordenador do departamento de evangelismo na época, dirigido pelo evangelista Idecaso Takayama. Em seguida, quando hoje o pastor Takayama foi dirigir a UMADSE, eu fui designado pelo pastor Pimentel para ser o vice-coordenador. E para minha surpresa, no ano seguinte, o pastor Pimentel me designou para ser o coordenador da UMADSE. E paralelamente a esses
trabalhos de direção de congregações, o Senhor foi nos agraciando com outras responsabilidades até chegar no ano de 1985, mais precisamente no dia 14 de fevereiro, quando tive a grata surpresa que o pastor Pimentel me indicou para ser ordenado pastor na nossa igreja. Desenvolvi algumas atividades na mesa diretora da nossa convenção por quase 4 anos. E um fato curioso, irmão Tadeu, que eu gostaria de deixar aqui, é que em 1970, quando fui designado para prestar o serviço militar inicial obrigatório como soldado, eu fui designado para o 1º Batalhão de Polícia do Exército na cidade do Rio de Janeiro. Naquela época, os paranaenses e catarinenses, que tinham uma altura considerável, eles eram selecionados para 3 unidades de elite do Exército Brasileiro. O Batalhão de Polícia do Exército, 1º no Rio de Janeiro, o Batalhão da Guarda Presidencial em Brasília e também o Batalhão de Polícia do Exército de Brasília. Passei um ano prestando o meu serviço à pátria e me lembro como se fosse hoje. No dia do licenciamento, que a gente chama o dia da baixa, nós estávamos todos reunidos já sem os uniformes, com a nossa bagagem em mãos, para retornar às cidades e estados de origem. E na época o exército não tinha capelão evangélico, mas o capelão católico que ali estava nos dando algumas instruções de como nós deveríamos nos portar voltando à vida civil, para que nela nós colocássemos em práticas aqueles valores morais, éticos, que nós aprendemos durante o serviço militar. E naquele dia ainda, posso dizer novo convertido, eu ouvi uma voz no pátio daquele batalhão. Nós tínhamos 1.200 militares reunidos naquele momento, dizendo claramente que você será capelão do exército um dia. Como novo convertido, eu fiquei um pouco apreensivo, mas resolvi entender e aceitar que era a voz de Deus, ainda dando os primeiros passos na fé. E o que eu queria dizer ao irmão e aos que estão nos ouvindo e até assistindo, é de que 20 anos depois, exatamente 20 anos depois, eu era o primeiro capelão militar nas Forças Armadas da Assembleia de Deus. E fui designado para o primeiro estágio no comando da 1ª Região Militar, lá na cidade do Rio de Janeiro. Tinha que fazer trabalhos de palestras de educação moral e cívica, ética, e também criar núcleos evangélicos, exatamente no quartel que eu fui soldado há 20 anos atrás. Na hora do almoço, eu corri para o pátio, mais ou menos no lugar onde eu estava há 20 anos atrás, e ali mesmo, como oficial do exército, eu não pude conter as lágrimas. E cada vez que eu falo isso, eu me emociono, porque a presença de Deus foi muito especial, e eu pude me alegrar no Espírito Santo naquele pátio, e mais uma vez testemunhando que Deus vela pela sua palavra para cumprir. Então, se você tem uma promessa de Deus, não duvide, pois a seu tempo Deus irá, sem sombra de dúvidas, cumprir aquilo que prometeu para você. Eu penso que eu não vou me estender mais, porque precisaria da tarde toda aqui, e talvez até avançar no madrugada com Deus, né? Porque muitas bênçãos o Senhor tem feito na minha vida.
A gente percebe aí, lógico, o senhor está dando um histórico bem superficial de tudo aquilo, mas muitas coisas certamente aconteceu nessa caminhada. E o que eu estou lembrando aqui, que essa questão do Exército, o senhor foi para a reserva como major do Exército. Sim, sim. Deus me ajudou que eu ainda poderia ficar 16 anos na ativa, porque tinha tempo de serviço, tanto na Polícia Militar do Paraná, como na Polícia Civil, na qual eu fui perito criminal. Mas o pastor Pimentel vivia insistindo para que eu voltasse para Curitiba. Então eu deixei, no ano seguinte, eu fui para a reserva em julho, dia 30 de julho, esse mês, de 2000, eu fui para a reserva, já tinha tempo suficiente, abrindo mão da promoção de tenente-coronel, que seria no início do ano seguinte, e chegar até o último posto na ativa como coronel. Mas a chamada de Deus foi mais alta e nós voltamos para Curitiba com a grata satisfação do pastor Pimentel me convidar para ser o seu primeiro assessor da presidência, logo após alguns anos também como vice-presidente, e com a alegria de, no centenário da Assembleia de Deus no Brasil, o Senhor nos dá essa honra, este privilégio de estarmos na posição de maior responsabilidade na Assembleia de Deus em Curitiba. O senhor também é membro da Casa de Letras, Emílio Conde? Por graça e bondade de Deus, o Senhor me deu também esse privilégio de ser membro fundador da Casa de Letras Emílio Conde, que reúne escritores, e eu fico até constrangido em dizer, mas escritores de renome na denominação, e isso me causou assim um espanto, uma surpresa de fazer parte desta Casa de Letras. Também o senhor é membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil. Essa foi outra bênção. Eu digo assim que após a salvação, Deus tem muitas bênçãos adicionais na vida daqueles que se dedicam sem reservas para fazer aquilo que Deus quer que faça. Então foi uma alegria maior ainda por tomar assento e me transformar na linguagem acadêmica em um imortal da Academia Evangélica de Letras no Brasil. E como capelão, como eu já estava falando, capelão do Exército Brasileiro, o senhor entrou para a história da nação brasileira, é isso? Como primeiro capelão. Primeiro capelão de carreira pentecostal e da Assembleia de Deus, onde o Senhor, durante 12 anos, nos ajudou a pregar a palavra de Deus, criar muitos núcleos evangélicos, muitas cruzadas que nós fizemos por ocasião da chamada Páscoa dos Militares. E um detalhe interessante, eu tenho um pastor amigo, que é comandante da Marinha, que dizia sempre assim: o pastor Wagner Gabi é o único capelão das Forças Armadas que fala em língua estranha. O senhor ainda também é vice-presidente do Diretório Estadual da Sociedade Bíblica do Brasil? Pois é, dentro das bênçãos adicionais, né, recentemente tive o privilégio também de compor a diretoria, que é muito bem presidida pelo pastor Ilquias Paim, que é o presidente da Convenção Batista Paranaense, um homem de Deus, e aqui nós estamos levando água para que ele lave as suas mãos. E esse cargo que o senhor exerceu nas duas eleições da CGADB como secretário executivo, inclusive, que ganhou destaque aí para o Brasil? Fui também surpreendido pela direção da Convenção Geral para presidir a comissão eleitoral, tanto lá no Anhembi, em São Paulo, como em Vitória também, na última eleição. Foi um trabalho árduo, duro, difícil, mas com a ajuda de uma equipe de pastores e obreiros, e principalmente
com a oração da igreja de Curitiba, eu tenho a tranquilidade e a satisfação do dever cumprido. Inclusive na lição, tem um dito a lição que também o senhor é advogado. Por graça e bondade de Deus também me concedeu a oportunidade de fazer o curso de Direito na PUC, com bastante dificuldades, porque já era casado, tinha filhos e dirigia a igreja, mas o Senhor me deu essa oportunidade e logo após passar para a reserva, eu fiz a minha inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e exerci por um pouco de tempo, mas os trabalhos ministeriais falaram mais alto e eu mesmo assim ainda continuo inscrito na OAB e esporadicamente fazia alguma coisa, principalmente quando assessor da presidência, cujo empenho e atividade é também gerenciar o departamento jurídico da Assembleia de Deus em Curitiba. Pastor Wagner, inclusive hoje o senhor sendo também o presidente da Assembleia de Deus em Curitiba, como que é administrar todas essas tarefas, essas responsabilidades, inclusive a família? Salomão, quando se viu numa situação de muito mais responsabilidade do que a minha, fez uma sábia oração, pediu sabedoria de Deus para entrar e sair diante do povo. Eu fui um pouco mais além, eu pedi a sabedoria de Salomão, mas a graça e a unção do Espírito Santo, para ter sensibilidade para fazer aquilo que realmente tem que ser feito e da maneira como Deus quer e no tempo que Ele determinar. Eu estou consciente da responsabilidade, porém estou muito otimista, porque o Senhor nos deu companheiros que são preparados, capacitados, profissionalmente, espiritualmente, teologicamente, para nos ajudar. Nós trabalhamos em equipe, porque hoje quem pensar que vai fazer sozinho já está fadado ao fracasso. E o mais importante, o segredo disso, que tem uma igreja com quase 35 mil membros, que nos dá um respaldo de oração e jejum, e não somente em Curitiba, mas no estado do Paraná, no Brasil e em diversos países do mundo, que eu tenho notícias de irmãos que são de outras denominações e que oram e jejuam em meu favor diante dessa nova responsabilidade. O senhor é um obreiro, que a gente sabe disso, pelas suas palavras aí, gerado, formado pelo pastor José Pimentel de Carvalho. E aí depois o senhor ocupa o lugar do pastor José Pimentel de Carvalho. Como que é isso para o senhor? Eu posso resumir da seguinte forma. Aceitei Jesus na pregação do saudoso pastor Elias Alves Moreira, que é pai do pastor Samuel Rodrigues Moreira, presidente da Assembleia de Deus em Almirante Tamandaré. Então eu sempre resumo a minha caminhada espiritual da seguinte forma. Eu aprendi o beabá, vamos dizer assim, da doutrina bíblica com o pastor Elias Moreira e tive o privilégio de poucos de ser ensinado aos pés de Gamaliel, no caso, pastor Pimentel. Tive a oportunidade de estar ao seu lado por muitos anos e aprendido muito da sua vida espiritual, ministerial e até pessoal e procuro, como disse, por ocasião da comissão eleitoral nos solicitar, de que vamos dar continuidade ao trabalho que o pastor Pimentel exerceu aqui por quase 49 anos, claro que na nova realidade da pós-modernidade e também do pós-centenário. E me sinto assim, como eu já disse, eu disse agora, recentemente, em Belém, no Pará, quando estava ministrando para a liderança
da Assembleia de Deus no Brasil nas comemorações do centenário promovido pela Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, que assumir o pastorado de uma igreja já é uma responsabilidade muito grande. Assumir o pastorado da igreja em Curitiba, pela sua história, pela sua importância social, é muito maior. Agora, assumir o cargo que foi desenvolvido por quase meio século pelo pastor José Pimentel de Carvalho, você tire as conclusões dele. Bom, durante essa trajetória ministerial, certamente, houve, logicamente, muitas alegrias, mas certamente teve dificuldades. O senhor queria destacar uma, pelo menos, para nós? Olha, eu acho que não teve maior nem menor, sabe? Muitas dificuldades encontrei pelo caminho, já desde o primeiro dia da minha conversão, com a resistência familiar. Ao longo do ministério foram muitas, mas, como diz a palavra de Deus, maiores foram as bênçãos do que as lutas. Então eu prefiro me omitir, e até porque procuro esquecer essas lutas, porque elas não vão me edificar em nada. Bom, fechando aqui esse bloco, falando sobre a sua vida, é conhecido de nós, é sabido que o senhor é uma pessoa benquista e muito amigo do presidente da convenção, pastor José Wellington. E eu tive o privilégio de, pessoalmente, individualmente, ouvi-lo dos seus próprios lábios, teceu vários comentários positivos, edificantes sobre o seu ministério e sobre a sua pessoa. Isso significa uma possível indicação à presidência da Assembleia de Deus no Brasil? Não, nada a ver. E vou dizer mais, não só ele, mas como outros líderes da Assembleia de Deus no Brasil, eu não tenho dúvidas de que esse querer bem o pastor Wagner tem muito a ver com o nosso porte em relação a auxiliar o pastor Pimentel. Então eu penso que eu não fiz tudo o que deveria fazer, mas dentro das minhas possibilidades e limitações, eu procurei ser fiel ao meu pastor até o último instante. Então, creio que essa postura do pastor que o irmão se referiu também tenha sido fruto dessa observação. Agora, com relação à presidência de convenção, tanto geral como estadual, eu não me preocupo, porque eu tenho uma responsabilidade maior com as ovelhas do reino de Deus, e certamente Deus tem as pessoas certas para cuidar dos negócios de convenção. Obrigado, pastor Wagner. Nós vamos